Olá, é com grande satisfação que iniciamos a nossa quarta palestra técnica da capacitação em fruticultura tropical. O tema de hoje é uvas de mesa, cultivares, sistema de produção e mercado. Meu nome é Sérgio Abud, sou supervisor de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrado e o nosso apresentador de hoje é o Dr. João Dimas Garcia Maia. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de pedir a você para entrar aí no link que está sendo exibido no nosso chat para fazer a sua inscrição e receber a notificação para os próximos módulos da nossa capacitação de fruticultura tropical. Lembrando que os módulos, as nossas palestras serão apresentadas a cada 15 dias, num total de 17 palestras. Hoje nós estamos na nossa quarta palestra. Envie também a sua pergunta aí pelo nosso chat. Nós vamos interagir aqui com o Dr. João Dimas, responderemos todas as perguntas, então não deixe de fazer a sua pergunta aí pelo nosso chat. As perguntas serão respondidas após a apresentação do Dr. João Dimas. Bem, pessoal, para nós iniciarmos, eu convido o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrado, Dr. Fábio Faleiro, para dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco aqui ao vivo. Dr. Fábio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Gostaria de cumprimentar você e a todos que estão participando dessa capacitação em fruticultura tropical. Esse evento promovido pela Embrapa Cerrado, Superintendência Federal de Agricultura, Emater DF, conta também com o apoio da Rota da Fruticultura, a Emater Goiás, Emater Minas Gerais e o Senar. Então, a cada 15 dias, estamos apresentando uma palestra técnica e hoje nós teremos a quarta palestra técnica com o tema de uvas de mesa, cultivares, sistema de produção e mercado, que vai ser proferida pelo Dr. Dimas, João Dimas, que é pesquisador da Embrapa Uvivinho. A Embrapa Uvivinho é parceira, nesse trabalho de capacitação e tem muita novidade pela frente, A quarta já tivemos palestra de maracujá, de citros, mercado e comercialização, ainda vai ter para frente aí uva para vinho e suco, banana, mamão, morango, mirtilo, amora preta, vamos lá, abacaxi, goiaba, abacate, graviola, manga, pitaia, então tem uma gama de palestras pela frente aí. E eu gostaria também, considerando a Embrapa Uvivinho, nossa parceira nesse dia de hoje, convidar o doutor Marcos Botton, que é o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Uvivinho, para dar as boas-vindas a todos que estão participando aqui com a gente. Doutor Marcos. Bom dia, Fábio, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os participantes desse encontro aí. Inicialmente, a gente quer agradecer a oportunidade de estar colaborando com a Embrapa Cerrados nesse evento. E parabenizar pela iniciativa, a gente viu que tem um leque de parceiros bem amplo, e é um pouco isso, a fruticultura depende de parcerias. Nós, da Embrapa Uvivinho, temos o máximo interesse em expandir a viticultura no território brasileiro. A gente entende que tem diversos terroirs que precisam ser explorados, e essa iniciativa vem bem a calhar. Então, hoje, é a primeira nossa participação, na sequência a gente tem o outro colega que vai falar sobre a questão de vinhos, de uvas para elaboração de vinhos. Então, um bom encontro a todos, tenham um bom trabalho, vamos aproveitar essas ferramentas virtuais que têm permitido nós nos aproximarmos virtualmente, mas a gente não vê a hora de poder sentar com os amigos, degustar um bom vinho, em conjunto. Imagina se for um vinho ainda produzido na região de clima tropical, como tem acontecido. Bom evento a todos aí e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutor Fábio Faleiro. Para nós é uma satisfação vocês estarem participando aqui conosco, E para iniciarmos, eu convido o nosso palestrante de hoje, doutor João Dimas Garcia Maia. Dr. João Dimas possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras e mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Estadual Paulista João Mesquita Filho, a UNEPS, campus de Jabuticabal. Atualmente, o Dr. João Dimas é pesquisador da Embrapa Uvivinho. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em melhoramento vegetal, atuando principalmente no melhoramento genético e sistema de produção de uva. Dr. João Dimas, um bom dia, muito obrigado pela sua presença. O senhor pode fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. O tema é bastante abrangente, mas a gente vai procurar focar naquilo que é mais importante, nesse assunto aí. Então, vamos lá. Bom, a respeito de cultivares de uva de mesa, pessoal, nós vamos dividir aqui nesses grupos, que existem as cultivares tradicionais sem semente, existem as cultivares tradicionais de uvas finas com semente,
Existem as tradicionais com semente de uva rústica e, mais recentemente, as novas cultivares sem sementes da Embrapa, que são as variedades BRS, conhecida também como BRS, e uma nova cultivar de uva com semente do tipo fina, que é a BRS Núbia. Então, vou apresentar um pouco, resumidamente, dentro de cada vamos dizer, classe desses que a gente, para entendimento, né? Com relação às tradicionais sem sementes, as principais, mundo afora, e foram as principais também cultivadas no Vale do São Francisco, que é a principal região, e talvez a única região produtora, assim, em larga escala de uva sem semente no Brasil, é a Thompson Citrus, que é uma uva branca, e a Crimson Citrus. Essas duas uvas são bastante crocantes, né? E tem sabor neutro, equilibrado, ela tem um bom teor de açúcar, então, mas são uvas que conhecidas mundialmente e ainda tem uma aceitação muito grande no mercado externo, elas ocupam ainda um espaço bem grande no mercado externo. Bom, com relação às uvas tradicionais com sementes, do tipo finas, que nós chamamos, que são variedades de Vitis vinifera, então, existem as do grupo Itália, e basicamente aqui está a Itália Muscati, a Rubi, a Benitaca, a Brasil. Tem mais uma outra também que é cultivada, que é a Red Mary, que é uma mutação de uva com semente, originada da Rubi, e que tem o mesmo sabor da Rubi. O que podemos, a grosso modo, dizer é o seguinte: a Itália Muscati ela é bem melhor do que a Itália, tanto que no Vale do São Francisco ela passou a ocupar 100% da área do cultivo da uva Itália. Está vendo uma redução bastante grande de Rubi, principalmente no Sudeste, Brasil também. A Benitaca ainda tem uma produção bastante expressiva no Sudeste e no Vale do São Francisco. Mas o que tem de comum todas essas variedades derivadas da Itália? São mutações, são variedades derivadas. Elas demandam um intenso raleio de bagas e, com isso, muita mão de obra para fazer isso, que é um trabalho manual, todo manual. Elas exigem em torno de 4 pessoas por hectare para fazer o manejo do cacho e, devido à alta susceptibilidade às doenças fúngicas, elas necessitam de 80 a 100 aplicações de fungicida por ano na região tropical de clima quente úmido, onde se faz as 2 podas. Aí está, do lado esquerdo, o que se faz em Jales, que é um raleio dos botões florais, para já diminuir a compactação do cacho, e depois se prossegue fazendo o trabalho com tesouras. Então, é um trabalho muito delicado e demorado. Em Petrolina se usa muito a mão, os dedos, né? Mas lá, felizmente, eles têm uma mão de obra muito bem treinada, com rendimento muito grande para fazer esse trabalho. E a mão de obra é um pouco mais barata que em outras regiões. Com relação aos cultivares com sementes rústicas, nós temos a Niágara branca e a Niágara rosada. A Niágara rosada surgiu em 1933 como mutação na região de Louveira e hoje ela é predominante para essa finalidade em termos de uvas rústicas com semente. Já a Niágara branca, no sul do Brasil, ela é cultivada muito na Serra Gaúcha, mas lá ela é usada basicamente para processamento. Alguma coisa vai para a mesa, mas hoje, em termos de mercado interno, a preferência para a mesa é a Niágara rosada, que é mais atrativa e o consumidor gosta muito dessa uva. De variedade nova, com semente do tipo fina, nós temos a Núbia, que nós lançamos ela em 2013. Vocês podem ver que é um cacho muito grande, as bagas são enormes, é um cacho bem estruturado. Naturalmente, a metade dos cachos, mais ou menos, quase que cerca de 50%, não precisa nem de raleio. Mas ainda há uma quantidade de cacho que necessita de raleio, como aquele que eu mostrei naquele slide anterior. As características principais da Núbia, além de ser preta e com semente, que já foi dito, ela é uma uva de sabor neutro e ela apresenta, no final da maturação, um bom equilíbrio entre açúcar e acidez. Tem uma textura crocante firme. Ela é uma uva bem pesada nesse sentido.
É uma uva que apresenta uma aderência um pouco fraca, mas há alguns manejos para melhorar isso daí. A astringência na casca é uma astringência média, mas depende muito do grau de maturação. Se você deixa ela alcançar o ponto ideal de maturação, ela praticamente não apresenta astringência. E as bagas são enormes, como eu disse, ao natural elas chegam 24 milímetros de diâmetro por 32 milímetros de comprimento. É uma baga enorme, ela dispensa o uso de giberelina. As características principais da planta: é uma variedade muito vigorosa, o que facilita a formação da planta. Ela tem uma vegetação aberta, então ela não se fecha muito a vegetação, a copa, por ter folhas recortadas e folhas pequenas. Ela tem uma tolerância média para o míldio, então ela tem uma boa tolerância ao míldio. Se comparar com uma uva Niágara, ela é um pouquinho mais tolerante que uma uva Niágara rosada. Porém, ela é uma uva sensível ao ídio, né? Ela é sensível ao ídio. A fertilidade de gemas em varas, em podas em varas, não é muito alta, é em torno de 1 cacho por broto, na região do Brasil Central. Na região do Vale do São Francisco, ela chega a 2 cachos por broto. Lá ela apresenta maior fertilidade. O tempo de maturação das varas, em torno de 6 meses, então ela exige que você tenha uma vara bem madura, bem lignificada, para você realizar a poda. Não adianta você realizar poda em varas com menos de 6 meses, 5,5, por exemplo. E nós estamos recomendando ela para todo o Brasil. Já foi testada e hoje ela é cultivada no Brasil todo. Passando para as uvas sem sementes, que a Embrapa lançou. A BRS Vitória foi lançada em 2012. E as principais características. Vocês viram ali, são uvas pretas, as bagas não são muito grandes, mas ela se destaca muito pelo sabor, nós chamamos de sabor aframboesado, mas é um sabor especial e único no mundo, o que torna ela muito preferida internacionalmente, na exportação, por ser única em termos de sabor, desse sabor especial. É uma uva de elevado teor de açúcares, ela pode facilmente passar de 20 graus Brix. É uma uva de ciclo precoce. Isso no Vale do São Francisco facilita muito, porque eles chegam a colher até 2,5 safras por ano, em função do clima ser mais quente e mais seco. Ela apresenta uma alta tolerância ao míldio e alta tolerância à rachadura de bagas. Como a textura dela não é muito crocante, não muito firme, ela tem uma certa, vamos dizer, a grosso modo, elasticidade interna, ela tolera mais a rachadura de bagas. E apresentou uma ampla adaptação climática. Então, ela é produzida desde a Serra Gaúcha até o Vale do São Francisco. E no Nordeste, no Ceará, em outras regiões, ela está entrando também. Piauí e outras regiões. E é uma uva que se destacou muito no mercado interno, como eu disse, né? Hoje ela muito bem aceita por ter sabor especial. Em relação à planta, pessoal, ela é muito vigorosa, também facilita a formação, né? Já logo após a enxertia ou uma brotação de um broto, de uma muda de raiz nua, ela facilita muito a formação. Ela tem vegetação semi-aberta, tem essa tolerância ao míldio, né? Que ajuda muito também aí nas regiões onde tem esse clima tropical úmido, né? Chove muito aí no verão. Porém, ela é uma uva sensível ao ídio, à ferrugem e à podridão da uva madura, a podridão da glomerela. É uma variedade que tem alta fertilidade de gemas, em média 2 cachos por ramo, já a partir da quarta, quinta gema, ela já apresenta uma boa fertilidade. Em 2012, nós lançamos também a BRS Isis, que é uma uva vermelha de cor bem acentuada, e aí vocês podem ver uns cachos de uma produção de uma área de teste que nós fizemos em Petrolina, quando ela iniciou lá, sobre o porta-enxerto SO4. E ao lado direito aí vocês veem uma foto, ela tem uma semente traço grande, traço de semente, mas na região do Brasil Central, esse traço de semente, ele é macio, ele é mastigável, você pode mastigar sem muito se sentir incomodado na hora de comer essa uva. E as principais características da baga: ela é uma uva de sabor neutro, agradável, textura crocante bem firme,
Assim como a Núbia, ela tem uma textura muito firme, ela é bem crocante. As bagas são de 18 milímetros de diâmetro, em média, por 28 ao natural. Então, ela é uma variedade que pode dispensar o uso de gibberellina também. O traço de semente, como eu disse ali, mostrei na foto, é grande, macio. Ela tem uma aderência fantástica, muito forte a aderência, né? A fixação do fruto no engaço ali na rádio é muito forte. Ela não apresenta a astringência na película, e essas características, principalmente de engaço resistente, aderência forte, textura crocante, confere a ela excelentes qualidades pós-colheita. Então, é uma uva muito comercializada em caixa aberta também, contentores, principalmente no Nordeste, uma grande quantidade, por ela resistir muito ao transporte e ter vida de prateleira. Em 2019, nós lançamos a BRS Melodia, que também é uma nova cultivar de uvas sem semente. Lançamos ela na Serra Gaúcha, em 2019, onde nós testamos ela sob cobertura plástica. E nessa área, a gente verificou que assim, ela não expressou bem a cor rosada. Assim como nos campos de híbrida, ela não expressava muito bem a cor rosada. Aí vocês vê 2 cachos que foram despontados e foram raleados. O da direita, ele recebeu tratamento com Protone, 400 ml, que é um regulador de crescimento, de final de ciclo, que acelera a maturação. Ele ajuda, assim como ele ajuda a acelerar a maturação, ele ajuda também a melhorar a expressão da cor. Então, se aplica esse produto quando as uvas estão mais ou menos com 25% de amolecimento. Acima ali eu não disse, mas essa variedade, por ter bagas menores, precisa de aplicar gibberellina uma vez só, em torno de 20 ppm, quando ela está com 6 milímetros de diâmetro. Outro produto que pode ser usado para melhoria da cor é o etrel, e hoje é registrado, tanto o Protone quanto o etrel é registrado pelo Ministério da Agricultura para essa finalidade. São os únicos 2 produtos registrados para essa finalidade no Ministério da Agricultura. O etrel, aplicações de 200 ml por hectare, então é uma dosagem muito baixinha, 200 ml por hectare, não é por 100 litros de água. Se for fazer uma aplicação com um trator 800 litros por hectare, ou 1.000 litros, você seria 20 ml por 100 litros de água. Então é uma dosagem bem pequena. 2 vezes, sendo a primeira com 80% de amolecimento da baga, e a segunda vez, 7 dias após a primeira. As principais características dessa variedade, da Melodia. Ela é uma uva de cor rosada clara, que com os tratamentos com os reguladores de crescimento de final de ciclo, ela pode ficar até vermelha. É uma uva que tem os traços de semente minúsculo. Ela tem um sabor especial de frutas vermelhas. Alguns chamam esses sabores dela um sabor tutti-frutti. Ela tem uma película fina, a casca fina e não adstringente. Isso torna essa uva também uma uva muito adequada para crianças, por não ser adstringente nem muito ácida e ter uma casca fina. É uma uva bem crocante. As bagas não são muito grandes, né, em torno de 16 a 17 milímetros de diâmetro por 26 a 28 milímetros de comprimento. Agora, é uma uva que tem uma aderência fraca, então isso já implica que tem que ter uma embalagem em cumbuca ou bandejas, né, de preferência. Não é uma uva muito adequada para embalagem em caixa aberta. A fertilidade de gema dela é um pouco inferior à Vitória, a média em torno de 1,5 cachos por broto, mas isso em poda em vara, mas isso já permite obter uma produtividade boa com ela. A duração do ciclo é um ciclo médio, um pouquinho mais longo que o da uva Vitória, e o Brix dela em torno de 17 a 18, com uma acidez em torno de 73. Outra variedade lançada pela Embrapa é a BRS Tainá, que foi lançada pela Embrapa semiárido para clima semiárido. Então, ela foi lançada para a região do Vale de São Francisco. E é uma uva, como vocês viram, uma uva branca, mas ela tem uma textura muito crocante, semelhante à textura da uva Superior, que é uma uva tradicional sem semente, e apresenta sabor neutro. Os cachos são de tamanhos médios, em torno de 250 gramas cada um. É um cacho bem estruturado, tem uma forma cônica,
mas eles são medianamente compactos, então também exige raleio, exige desbaste de bagas, né? Um engaço médio, um engaço bom e um pedúnculo curto. Em termos de características da planta, ela tem um vigor médio, vegetação aberta, a fertilidade dela não é muito alta, em torno de 0,6 a 0,7 cachos por broto, em média, podem ir embora. Tem um ciclo precoce, em torno de 110 dias, isso lá no Vale do São Francisco. No Brasil Central, por ser um pouco a temperatura mais amena, deve alongar um pouquinho mais. É uma uva sensível ao cancro bacteriano, ao míldio e ao oídio. E pode-se trabalhar com produtividade em torno de 20 a 25 toneladas por hectare. Bom, pessoal, entrando nesse tema, sistemas de produção, é um tema bastante abrangente, né? Então, mas eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de condução, sistema de implantação das mudas, esquema de poda, a quebra de dormência, a poda verde, o controle de carga, o sistema de irrigação para a região do Brasil Central, adubação química e orgânica, as principais doenças e a colheita. Vai ser de forma bem direta naquilo que eu considero mais importante dentro de cada tópico desse, porque cada tópico desse precisaria quase que uma palestra, não é? Então, para a produção de uva de mesa, hoje os melhores sistemas e que permite produtividades mais elevadas, em torno de 30 toneladas por hectare, é o sistema latada ou pérgola, esse da esquerda, e o sistema em Y aí do lado direito. Do lado direito aí é um sistema em Y metálico, mas poderia ser também feito de madeira. O importante é o espaçamento entre plantas, que deve ser no máximo entre 1,5 e 2, e entre ruas de 3 a 3,5 entre ruas. Isso para a região do Brasil Central. E porta-enxerto, os melhores são os porta-enxerto desenvolvidos para a região tropical, o IAC 572 e o IAC 766. Para a implantação das mudas, você tem várias opções de tipos de mudas. Aqui eu coloquei os dois principais, que poderiam ser usados aqui na região do Brasil Central. Existe um terceiro tipo, que é o que é usado lá em Petrolina, onde eles fazem a enxertia de mesa, coloca a estaca e a gema já soldada para enraizar, para soldar e enraizar, e a muda vai para o campo lá, uma muda com um sistema radicular já em crescimento e um broto em torno de 5 a 7 folhas. Mas essas mudas de lá não podem vir para outras regiões devido à existência do cancro bacteriano naquela região. Então, o que resta dois tipos de mudas, que seria ou dois sistemas de implantação, que seria o sistema convencional e o sistema de raiz nua. O sistema convencional, ele funciona bem. Qual é o cuidado maior que a pessoa tem que ter, o produtor? Adquirir gemas diárias que sejam materiais vindos da muda de raiz nua, para que o material seja de fato livre das principais viroses, não é? E o porta-enxerto também adquirir de áreas onde seja material livre de vírus. Porque o risco maior do sistema convencional é o produtor adquirir material já contaminado com as viroses, pegando de qualquer produtor. Isso é um risco muito grande. Mas o sistema convencional em si é um sistema que funciona bem. Ele consiste do quê? Você planta os porta-enxerto enraizados já, numa sacolinha plástica em outubro, novembro, que é a época do início das chuvas. E normalmente é a época que você tem a muda pronta, a muda do porta-enxerto. Porque as estaquinhas normalmente elas são coletadas em julho e agosto, colocadas para enraizar, e demora 2 meses para as mudas ficarem prontas, para ir para o campo. No ano seguinte, você faz a enxertia madura ou enxertia lignificada, com gemas de ramos lignificados. Qual é a época de se fazer enxertia? Julho até meados de agosto. Qual que é o melhor mês? Julho. Isso para quê? Para que dá tempo do enxerto cicatrizar e brotar no mês de setembro, quando já está saindo do inverno
e já vem a força do clima, a força da primavera, o tempo mais quente. Caso algum enxerto não pegue, caso haja falha, você passa para a enxertia verde. Você deixa um broto no tronco, já prepara um broto no tronco e faz o enxerto verde. O que é o enxerto verde? É usar um garfo, uma gema verde, no cavalo verde. E isso ele deve ser feito até 15 de novembro. A gente não recomenda fazer após 15 de novembro, porque chove muito, é muita umidade e normalmente dá uns fungos no enxerto, principalmente coletótrico, e é difícil controlar isso aí, evitar isso daí. Caso o enxerto verde não pegue, qual é a outra possibilidade? Aquele ramo ainda verde do cavalo, você faz a enxertia semilenhosa. Na enxertia semilenhosa, ela pode ser feita de 15 de novembro até 15 de fevereiro. Vai ser uma enxertia já bem tarde, não vai dar tempo de formar a planta bem até o início do inverno, mas quando chegar no inverno, se faz uma poda drástica abaixo do aramado e passa Dormex ali, umas 5 gemas, e aí, sim, lá para agosto, faz isso lá final de agosto, início de setembro, e aí forma a planta de uma vez. A muda de raiz nua é outra possibilidade, são mudas que você adquire direto dos viveiros. É recomendável que seja feita a compra de viveiros licenciados pela Embrapa, que tem um total controle da sanidade do material, principalmente materiais livres de virose. O material foi recebido da Embrapa, livre de virose, e propagado por eles. Qual que é a época certa de plantar muda de raiz nua? É agosto, final de agosto, por aí. Da mesma forma, brotar na saída do inverno. Brotando na saída do inverno, ela enraiza mais fácil e cresce o broto mais fácil. Qual que é o cuidado maior com esse tipo de muda? Você já tem que plantar a muda no solo já úmido, nunca encharcado, e daí para frente manter sempre o solo úmido. Você não pode deixar faltar água, senão as mudas morrem, porque ela vem com apenas uma gema da variedade copa, ali acima do enxerto, do ponto de cicatrização, e vem com as raízes cortadas, né? Então ela tem que estabelecer uma nova brotação e estabelecer novas raízes para se estabelecer na área. Bom, pessoal, com relação ao esquema de podas, é um esquema de poda recomendado para altitudes aí inferior a 900 metros, 1.000 metros. Seria 2 podas durante o ano, uma poda só para a formação de ramo e uma poda só para a obtenção da produção. A poda de formação, ela é uma poda curta. E ela normalmente vem alguns brotos com cacho. Normalmente, dependendo da variedade, essas variedades mais férteis, principalmente as BRS, principalmente as sem sementes, ou a uva Niágara rosada, por exemplo, vem brotos com cacho. O certo é eliminar esses cachos, não deixar safrinha. Depois eu vou dizer por quê. A época de se fazer a poda curta é sempre 1 mês e meio após a colheita. Se você colheu a uva, espera 45 dias para a planta entrar em repouso, ela acumular um pouco de reserva de amido e ela ter uma brotação melhor depois. Você terminou de fazer a colheita da uva, você faz a estercação e deixa em repouso aí esses 45 dias para voltar à poda. Então, como que se faz a poda curta? Normalmente, a primeira poda a gente recomenda se fazer com 3 gemas. E a partir do segundo ano, fazer com 2 gemas. Isso por quê? Porque a primeira poda de formação você faz com 3 gemas. Se por acaso tem alguma falha lateral na saída do cordão, do braço, você pode deixar 2 varas ali, 2 brotos, que vai se tornar 2 varas. Dessa forma, você compensa um pouquinho a saída lateral, que não teve. Tá? Com relação à poda longa, pessoal, então, qual que é a época ideal? De 1 de março a 30 de junho. Vocês estão vendo que eu estou colocando as datas, porque em viticultura em região tropical, tirando o Vale do São Francisco, essas datas são extremamente importantes. Não adianta o produtor depois querer fugir disso aí, que ele só vai ter problemas e só vai passar o problema para o extensionista para resolver uma coisa que naquele ano já não tem mais solução. Tá? Aí você vai acabar perdendo 1 ano para frente para tentar consertar o mal feito. Então, como é que tem que ser o comprimento de podas?
As variedades do Grupo Itália, Red Globe e Núbia, tem que se fazer uma poda longa com mais ou menos 12 gemas. Isso por quê? Porque a fertilidade das gemas, dessas variedades, estão mais à frente, principalmente a partir da 7ª gema por ali, que é onde tem as gemas que quando brota, vem brotos com cacho. Já a Niágara Rosada e a Vitória, que tem uma fertilidade de gemas bem maior, você pode trabalhar com podas longas, mas de 6 a 8 gemas. Não é recomendável podar com menos que 6 e nem mais de 8, tá, pessoal? Vocês estão vendo que os números são importantes ser seguidos. No caso da BRS Easy, que é uma variedade sem semente, aquela uva vermelha da Embrapa, como ela tem uma fertilidade melhor desde a base, você pode podar ela com 5 a 6 gemas. Não há necessidade de podar com mais de 6 gemas. E também não recomendamos podar com menos de 5. Bom, você vai fazer a poda, aí você tem que fazer a uva brotar. Fazer a uva brotar, pessoal, é uma etapa extremamente importante. Eu costumo dizer que a brotação em uva tem que sair igual um cavalo de corrida. Você tem que acertar na primeira. Não adianta. Se você não acertar na primeira, não tem como corrigir muito bem depois. Hoje, o que nós temos? Nós temos a ferramenta que é o uso do etrel para promover, para preparar essa planta para ela brotar. Eu não vejo possibilidade de você fazer podas em região do Brasil Central sem usar o etrel para ajudar na brotação, na quebra de dormência. Então, hoje você pode usar o etrel com 3 a 4 litros por hectare, 12 a 20 dias antes da poda. 3 litros na época do verão e 4 litros por hectare na época do outono e inverno. O Dormex, você tem que usar em torno de 5 a 6,5%, aplicar no máximo até 48 horas após a poda, sendo a menor dosagem recomendada para o verão e principalmente se usou etrel. Se não usou etrel, você pode usar uma dosagem maior, até 6,5%. No outono e inverno, você já tem que trabalhar necessariamente com uma dosagem de Dormex maior, 6,5%. E, necessariamente, você teria que ter usado o etrel. Quais são as condições para o uso do etrel? As varas têm que estar bem maduras, o enfolhamento de no mínimo 60% para facilitar a absorção do produto e, de preferência, aplicar na parte da manhã e em dias ensolarados. Quais são os efeitos do etrel? Ele aumenta e uniformiza a brotação, aumenta o vigor dos brotos e diminui a dominância apical no verão. Então, o etrel ele promove a senescência das folhas, né? Vocês veem aqui que as folhas do lado esquerdo é uma área onde o etrel teve um efeito fantástico. Ele foi absorvido plenamente e 100% de senescência. Do lado direito, ali já um processo de queda de folhas, com mais de 90% de queda de folhas. Agora, com relação às podas, aqui do lado esquerdo vocês veem a poda curta, feita com 2 gemas, aonde saíram 2 brotos, né? Do lado 2, do outro lado 1. Mas basta um broto bom por saída para você formar uma boa vara para no ciclo seguinte você fazer a poda longa de produção. Do lado direito, vocês veem podas longas de produção. Ali é numa área de Niágara, onde foi podada até um pouquinho mais que 8 gemas, mas não precisaria, talvez, ser naquele comprimento ali, poderia ser, como eu disse, em torno de 8 gemas. Para aplicar o Dormex em região tropical, aqui mais para o centro-oeste, aqui Jales, o pessoal usa muito esses rolinhos de espuma. E se adiciona ao Dormex um produto adjuvante para fazer essa espuma, para diminuir também o escorrimento. O certo é pegar esse rolinho de espuma, colocar um cabinho para que a mão fique um pouco mais longe do produto, certo? Do lado direito, vocês veem um ramo, uma vara de Niágara rosada com 5 ou 6 brotos sem dominância apical. Nessa área tinha sido aplicado o etrel e essa brotação aí ocorreu no verão. A dominância apical é o seguinte, pessoal. Quando ocorre a dominância apical, o broto da ponta cresce mais que o penúltimo mais que o antepenúltimo e assim por diante. Então, às vezes, você não tem uma quantidade de brotos bons para
para conseguir a produção. Ainda falando, após a brotação, você tem que fazer uma poda verde. Essa poda verde é necessária na uva de mesa, não dá para escapar dela. Primeiro você faz a desbrota, quando os brotos estão com 10 a 20 centímetros. Esses brotos, quando começam a crescer acima de meio metro, mais ou menos, você já começa a fazer o desnetamento, que é a tirada dos brotos laterais, ou feminela, são aqueles brotinhos que saem do broto principal ali. Tem que se fazer, no ciclo de produção, uma desfolha basal. As folhas, normalmente, são folhas atrás do cacho, ou folhas que estão na frente do cacho, do lado, assim. Isso para facilitar que os produtos, sejam hormônios ou sejam produtos para controle de doença, atinjam o alvo. No caso de uvas que tem muito problema com abortamento, a gente faz o desponte apical dos brotos, que é a retirada do ápice do broto, somente do ápice do broto. Isso se faz somente na poda de produção e nas uvas que abortam. E também tem a desponta dos ramos. Então, a desponta de ramos, ela é feita quando o ramo atinge mais ou menos 1,5 metro de comprimento, quando ele está mais ou menos com 15 folhas, 13 a 15 folhas. A desponta de ramos, ela é feita tanto na poda de formação quanto na poda de produção. E o controle da produção, pessoal, a gente procura, em região tropical, no Brasil Central, tentar trabalhar com 30 toneladas por hectare. 25 a 30, não pode se chegar a 30. Você faz isso de que forma? Na desbrota e desbaste de cachos. A conta é inversa. Você pega 30 toneladas, divide pelo peso médio ideal do cacho e vai fazendo a conta inversa até chegar em quantos cachos você tem que deixar por planta e, em função da fertilidade, quantos brotos deixar por planta. Os cachos, a maioria das variedades ainda são cachos compactos, você tem que fazer o raleio de bagas usando a tesoura, ou no caso das uvas do Grupo Itália, usar o pente também. E no caso de uvas de cacho muito grande, fazer a desponta dos cachos. Isso para quê? Para uniformizar a maturação e melhorar o Brix e a qualidade das uvas. O desponte de cacho normalmente é feito na fase de ervilha, quando se aplica também a giberelina. Bom, pessoal, com relação à irrigação, o melhor sistema de irrigação para essa região de Cerrado, Brasil Central, que eu vejo é a microaspersão, de preferência. Por quê? Porque na região do Cerrado, o teor de matéria orgânica é muito baixo, e principalmente no Noroeste Paulista. Então, você tem que trabalhar com bastante matéria orgânica, principalmente esterco de bovino. No início, enterrado, mas com o tempo, você pode até aplicar a lanço no chão, desde que você tenha minhocas para incorporar. Ou, se não tiver, passar uma grade leve. Então, dessa forma, a água, na área toda, vai ajudar a decomposição da matéria orgânica. Se você usar um gotejamento, você já não vai ter essa facilidade. Qual que é a lâmina d'água hoje recomendada? Vai de 2,5 a 4,5 milímetros por dia, em função da evapotranspiração. Normalmente, 2,5 milímetros é aplicado no outono e principalmente em uvas recém-podadas ou recém-brotadas. 4,5 milímetros já vai para a época do verão e os brotos quando já estão acima de 50 centímetros de comprimento. Mas você tem que ajustar isso em função da evapotranspiração. O turno de irrigação para o outono e inverno, que as temperaturas são mais amenas, você pode irrigar a cada 7 dias. No verão, necessariamente, você tem que encurtar isso para 5 dias. Mas em termos gerais aí do Brasil Central, Noroeste Paulista, Norte de Minas, você tem um déficit hídrico acentuado de 15 de abril até 15 de novembro. Né? Então, esse período já conta que vai ter que fazer mesmo a irrigação. Fora desse período, você tem que monitorar, porque ainda pode ocorrer algum veranico. O período de irrigação, você pode irrigar durante o dia, durante a noite, mas a irrigação noturna ela é mais adequada, porque você perde menos água, e de repente você pode até usar a tarifa verde, usufruir da irrigação noturna para pagar menos energia com a tarifa verde. Com relação à adubação química, pessoal, de NPK, a videira absorve o nitrogênio
de preferência na forma de nitrato. A forma de nitrato, ela absorve mais rápido e o nitrogênio vai fazer um efeito mais rápido na planta. Quando aplicar o nitrogênio? Da brotação, que é mais ou menos em torno de 10, 12 dias após a poda, até 60 dias após a poda. Você não deve aplicar nitrogênio quando a planta a uva está começando a madurar. Então, assim, é bem no início. É aquilo que eu disse para vocês. Tanto a baguinha começar a crescer rápida, ou o broto crescer rápido, tá? O fósforo, como ele não é translocável, você deve aplicar ele junto com a adubação orgânica, de preferência. De preferência enterrado, junto com o esterco, e batido junto com o esterco. O potássio, você deve adubar, fazer as adubações de cobertura a partir de 45 dias após a poda, e você pode estender isso daí até 115 dias após a poda. Ou, no máximo, até a metade do período de maturação. Então, a uva começou a madurar, você sabe até quando ela vai madurar ali, o período de maturação, vai até na metade. Evitar adubos formulados. Não há fórmulas específicas para a videira. Esse é um problema. Às vezes você vai aplicar um produto que não é da videira e tem lá o NPK, e você está aplicando nitrogênio, às vezes, lá no final, que a uva não está precisando de nitrogênio, ela está madurando, está precisando mais de potássio, ou você está aplicando potássio no início e ela não está precisando de potássio no início, ou precisando pouco. Em termos de adubações foliares, os principais é cálcio, manganês, zinco e boro. O cálcio é muito importante porque ele confere mais resistência à casca, à película. Isso dá mais qualidade pós-colheita e, às vezes, uma certa tolerância a rachamento de baga, dependendo da variedade. Os outros que eu digo assim, todos são importantes para o crescimento de broto. Agora, para a fixação de frutos, tem um papel extremamente importante o boro e o zinco. Então, não dá para se ter deficiência de boro e zinco em uvas de mesa, ou em videira de modo geral, né? Adubação orgânica. Pela experiência da gente, o que a gente pode recomendar? Nos ciclos de produção e ou de formação, 30 toneladas por hectare de esterco de bovino, esterco bom. Se for esterco de aves, o ideal é usar só na formação da planta, durante a formação do enxerto ali, quando ele está crescendo, para ter bom vigor, ou na poda de formação. Se for poda de formação, usar 8 toneladas, 8 a 10 no máximo, por hectare. E se for a formação do enxerto, aquela formação inicial da planta, você pode usar até 15 toneladas por hectare. Sempre procurar, no início, aplicar enterrado, batido com a terra. E, de preferência, sempre aplicar 30 a 45 dias antes das podas. Isso para quê? Para quando o broto surgir, que vai dar mais ou menos mais 12 dias depois que podou, as raízes já estão chegando no esterco e poder absorver os nutrientes do esterco e, com isso, ter mais força. Com relação às doenças, as doenças, pessoal, elas vão depender muito da condição climática, se é favorável ou não, e do genótipo, da variedade em si. Na verdade, existe uma interação entre a doença, a condição climática e o genótipo da variedade, a genética da variedade, né? No período seco, você somente vai controlar oídio, né? É a única doença que vai ocorrer nessas variedades no período seco. Somente não na Niagara. Então, a Niagara, é muito difícil ocorrer oídio na Niagara, em região tropical, no período seco. Mas as outras variedades todas precisam de tratamentos preventivos. No período úmido, o que seria o período úmido que a gente considera? A época que tem chuvas, chuviscos, orvalhos. No outono, às vezes, não tem. No outono não tem chuva, mas tem muito orvalho, nas baixadas, principalmente. E também gutação. Gutação é aquela água que sai pela pontinha das nervuras ali nas extremidades da folha. Então, tudo isso aí favorece as doenças que precisam de umidade. Então, o controle nesse período úmido é todas as variedades. Vai variar um pouco a intensidade de aplicação dos fungicidas, mas todas as variedades, inclusive a Niagara rosada, precisa de tratamentos preventivos. O míldio, ele precisa de um molhamento foliar acima de 2 horas e a umidade relativa acima de 90%, para ele, de fato, ocorrer e causar grandes problemas, grandes perdas.
Então, quando é que se recomenda as aplicações para míldio? Desde a brotação até 85 a 120 dias após a poda. Se for variedade de ciclo precoce, você pode ir até 85 dias após a poda. Se for variedades de ciclo longo, você vai até 120 dias após a poda. Outra doença que ocorre também no período úmido é a ferrugem. A ferrugem, depende de molhamento foliar, só que a ferrugem, o período que ela ocorre vai de 45 dias, mais ou menos, em diante. Então, não adianta você aplicar produtos para ferrugem antes dos 45 dias após a poda. E aí vai até 85 dias até 120 dias após a poda. Outra doença que ocorre também no período úmido é a podridão da uva madura. Então, ela depende de molhamento de cachos e a época de aplicar vai do florescimento até o início da maturação. Outra doença também que ocorre na época mais chuvosa vai da brotação até 45 dias após a poda. Pessoal, só um minutinho. Por favor. Deixa eu continuar aqui, desculpa aí. Pessoal, com relação ao comprimento, ao controle das doenças, o oídio, os tratamentos têm que ser preventivo, o enxofre, e aplicar tebuconazole, que é um sistêmico, né, mas tem outros produtos. O míldio, tratamentos preventivos também, tem que ser semanal e, necessariamente, você tem que trabalhar com produto sistêmico, mais um produto à base de cobre. Míldio, molhamento foliar maior que 2 horas, né, como foi dito, e a ferrugem também já foi dito. A podridão da glomerela, o molhamento dos cachos é fundamental para que ocorra a podridão da glomerela, e é claro que também a sensibilidade da variedade, né? Do florescimento até o início da maturação é o período que mais ocorre. E o que ocorre com a glomerela? A glomerela, pessoal, ela é importantíssimo no controle dela erradicar as fontes de inóculo, tá? As fontes de inóculo é extremamente importante. O que é as fontes de inóculo? É as bagas e os cachos contaminados que caem no chão. Eles podem permanecer no chão até 12 meses. Pessoal, agora nós vamos entrar no aspecto colheita. Quando colher? No ponto ideal de maturação. Então, você tem que respeitar o consumidor e, no final da maturação, para você ter a expressão máxima do sabor e da doçura. E o sabor e a doçura são os aspectos mais valorizados pelos consumidores. Antes da colheita, você tem que fazer a pré-limpeza, eliminação de bagas secas e bagas furadas, de preferência no período da manhã. Se for Niagara, você pode colher até a tarde e pode molhar a Niagara para tirar um pouco do calor, se for principalmente no verão. O ponto de colheita ideal para a maioria das uvas, pessoal, vai de 5 a 17 brix, de 15 a 17 brix. Só a uva Vitória que tem que esperar ela atingir 19 brix, pelo menos, para que ela expressa melhor o sabor. E ela é uma uva que tem uma acidez maior. Com relação ao mercado de uvas de mesa, então vou abordar rapidamente aqui a questão de com sementes e sem sementes, a relação das uvas embaladas em caixa aberta e caixas embaladas em bombucas e bandeja, como são definidos os preços da uva, né, em termos de grandes mercados, a sazonalidade de oferta, alguma coisa relacionada com o mercado interno e externo e o cenário atual. Só um minutinho, pessoal. Por favor, não vou dar uma palestra aqui, por favor. Pessoal, vocês me desculpam aqui, eu tô aqui num apartamento e o pessoal está fazendo uma reforma lá fora e estão fazendo barulho. Desculpa aí.
Mas viu, pessoal, nesse gráfico aqui, fugiu aqui as percentagens, mas ele mostrava a comparação da uva comercializada na CEAGESP, e em termos de uvas com sementes, as uvas rústicas e as uvas sem semente. As uvas com semente do Grupo Itália, as rústicas Niágara Rosada, e as sem semente, as outras variedades. Então, o que ocorreu aqui que eu posso dizer para vocês? Essa parte em cinza é as uvas sem sementes, em 2007. Em 2019, ela foi para quase 50% da uva comercializada na CEAGESP. Essa parte mais em amarelo escuro, essa é a uva Niágara Rosada. Então, houve também uma redução de oferta da uva Niágara Rosada, principalmente pela diminuição na área da região de Campinas e Jundiaí. E essa parte mais um marrom claro é as uvas finas com semente. Então, vocês veem que houve uma redução muito drástica nesse tipo de uva. Então, vocês veem que houve uma mudança muito grande aí na matriz produtiva em função lá do elevado custo das variedades do Grupo Itália. Com relação, pessoal, a uva embalada ou não embalada, as uvas sem semente, normalmente, elas são embaladas em caixas de papelão ou de isopor com cumbucas ou bandejas. E o custo dessas caixas hoje, mais a embalagem, mais as cumbucas, está entre 13 e 14 reais por caixa. Isso dá um custo só da embalagem em torno de 2,60 a 2,80 reais por quilo. Ainda há uma comercialização bastante grande de uvas em caixa aberta, seja plástica, retornável, ou de madeira descartável, ou em contentores de 20 e poucos quilos, né? No Nordeste se vende muita uva em contentores. E a diferença é que a uva comercializada em contentores, seja diretamente para atacadista ou para empresas que fazem a reembalagem, então ela tem um custo zero de embalagem. Já a uva embalagem, ela tem um custo bastante considerável. Como é que se faz um preço de referência? Normalmente, a referência maior é a Ceasa de São Paulo, né? A Ceasa de São Paulo é o grande mercado que tem que mostra bem o efeito da baixa oferta do excesso de oferta. Os atacadistas na Ceasa, eles cobram 17% de taxa de comercialização, desconta mais 1,5% de fundo rural, 1,5%, e também a descarga. A descarga que é 0,50 centavos por caixa. Para vocês terem uma ideia de custo, pessoal, caixa de papelão com mais o custo de 10 cumbucas, mais a mão de obra, hoje fica em torno de 13 a 14 reais por caixa. A caixa de papelão para uvas a granel, hoje está em torno de 5,50. Caixa de isopor, 6,50. E as caixas de madeira ou plástico para uvas a granel, custo zero, claro, né? O transporte hoje está em torno de 3 a 3,5 reais por caixa, aí numa distância mais ou menos de 600 a 1.000 quilômetros. Bom, se você quer saber mais ou menos, se você vai participar dos grandes mercados, você precisa saber a cotação da uva na Ceasa de São Paulo. Tem um site, as cotações são basicamente diárias, um dia ou outro só que não tem cotação. E como que aparecem as cotações lá? Vem no item lá, frutas, vem as variedades de uva de mesa, que tem Thompson, Red Globe, Crimson, Niágara Rosada, a Vitória, as principais variedades estão aqui. Vem o preço por classe, então a maioria aqui tem a especial, que é a mais fraca, depois tem a extra, que é a uva média, vamos dizer assim, a grosso modo, e a extra A, que é a uva melhor que tem. Então, para cada dia, para cada variedade, para cada classe de classificação, você tem um preço mínimo, o preço médio e o preço máximo. O preço mínimo é o mínimo do dia, o máximo é o máximo do dia, não interessa. A gente tem que se basear no preço médio. E o preço médio que aparece lá é o preço de atacado, é o preço bruto. Você pega esse preço bruto, desconta lá aqueles custos lá que eles cobram, e mais se a embalagem for sua, né, e você tem que computar isso daí para poder chegar no preço
de referência. O preço de referência não quer dizer que você vai conseguir vender sempre naquele preço, mas é para você ter uma ideia. Se você está mandando uma uva mais para o mercado regional, de repente você consegue um preço até maior que o preço de referência. Com relação aos polos de produção, pessoal, a condição climática de cada região que determina a produção e isso que determina a sazonalidade da oferta. Mas para vocês terem uma ideia, as uvas com semente Niágara Rosada, rústica, elas são produzidas na Serra Gaúcha, região sul do Brasil, e Rosário do Ivaí. Na região sudeste, São Miguel Arcanjo, Campinas e Jundiaí. Já na região sudeste, aí você tem a maior parte em região tropical, que é Tupi Paulista, Jales e o norte de Minas. O norte de Minas ali entra Pirapora, Janaíba e Jaíba, que é o norte de Minas, que hoje tem um polo considerável da Niágara Rosada. As uvas com sementes finas ou híbridas, tipo a Núbia, né, que é uma híbrida, as áreas de produção é norte do Paraná, São Miguel Arcanjo, região de Jales e a região de Petrolina e Juazeiro. E as uvas sem semente, pessoal, ainda o grosso da produção ainda é o Vale de São Francisco, onde se produz o ano todo, né, praticamente o ano todo. Aqui você tem o comportamento da uva Niágara Rosada, aqui fala uva rústica, mas aqui é especificamente da Niágara Rosada, aonde foi calculado aqui um valor de referência 100, sendo 100 a média do período aqui de 2007 a 2020, então foi usado um valor de referência 100 e calculado a variação durante o ano com base nessa referência. Então, vocês veem aqui, ó, que a Niágara Rosada, aqui ela vai caindo aqui, essa região aqui é São Miguel Arcanjo, atinge um mínimo aqui aumenta um pouquinho pela segunda safrinha lá da região de Campinas, Jundiaí, depois vem caindo. Na região tropical aqui, que é Jales, norte de Minas, produz nessa época, mas a oferta é muito pequena. Depois aqui, em meados de novembro, entra a região de Campinas, Jundiaí e São Miguel Arcanjo, aí sobe muito a produção. E o preço, naturalmente, ele acompanha isso. Então, a linha azul aqui, vocês podem ver que o preço é bem maior aqui no segundo semestre. Então, a Niágara Rosada tem maior preço no segundo semestre. Com relação, pessoal, às uvas com semente, as uvas finas com semente, mesmo período aqui de 2007 a 2020, aqui vocês veem que a oferta, aqui ela diminui, aqui é a produção principalmente da região de São Miguel Arcanjo, essa produção e também Petrolina soma-se um pouco aqui, mas depois ela diminui bastante, atinge um mínimo aqui no inverno e depois no segundo semestre ela volta a subir e atinge um pico aqui em novembro, dezembro, que é a época de fim de ano, próximo aí das festividades de Natal. E os preços acompanham mais ou menos aí essa oferta. Com relação às uvas sem sementes, então eu tenho um gráfico aqui de 2020, que foi preparado pelo nosso colega Gabriel Bittencourt, da CEAGESP São Paulo, ele que preparou esses gráficos todos para nos ajudar, e aqui é a mesma coisa, a sazonalidade, ela tem uma queda aqui bastante acentuada aqui de janeiro para fevereiro, até março aqui, março atinge o mínimo, aqui é um período muito chuvoso lá no Nordeste, há uma oferta menor nesse período, principalmente no Vale de São Francisco, e depois, com a passagem do período úmido, a produção vai aumentando e a oferta vai aumentando, tá? E os preços aqui, não explicavelmente, ele vai subindo também, mas provavelmente, pelo calor, né, maior calor aqui nesse período, há um consumo maior de frutas, principalmente uvas, né? As uvas, quando esfria muito, diminui muito a venda, né? Em termos de áreas do Vale de São Francisco, para vocês terem uma ideia, porque é a principal região produtora de uva sem semente, nesse gráfico aqui mostrando de 2007 a 2018, a parte azul a produção de Petrolina e a parte em marrom claro aqui de Bahia.
vocês veem aqui que, a partir de 2016, teve um aumento considerável aqui na área de produção de petrolina e uma diminuição na área da região da Bahia. Esse aumento daqui para frente se deve muito à questão do lançamento e cultivo da uva Vitória, que hoje tem mais ou menos 5 mil hectares. Com relação à quantidade, vocês podem ver também que o grande aumento aqui foi a partir de 2015, 2016, porque a uva Vitória, lá, como ela tem um ciclo precoce e ela é tolerante à rachadura de baga, eles colhem 2 safras e meias por hectare por ano. Então, é bastante uva. Como tem sido a participação das uvas do Vale do São Francisco na CEAGESP? Então, aqui em azul, você vê a participação das uvas do Vale do São Francisco. É uma participação crescente. Atualmente, isso já chega mais ou menos a 50% quase da uva ofertada na CEAGESP. Então, é bastante grande. Hoje nós temos essa concorrência muito forte com as uvas lá do Vale do São Francisco. Falando um pouco aqui sobre o mercado interno e mercado externo, bem sucintamente. Então, a participação das uvas sem semente aumentou muito nos últimos anos e isso provocou uma mudança de hábito dos consumidores para esse tipo de uva. Porque antes do lançamento das variedades da Embrapa, era basicamente as uvas importadas do Chile, da Califórnia, da Argentina, que eram Thompson e Crimson. Então, houve um grande aumento de área de produção, né, no Vale do São Francisco, basicamente uva Vitória, que se popularizou, e também popularizou o consumo de uvas sem sementes no mercado interno. Esse mercado interno é muito importante, é cada vez mais importante, porém é um produto de demanda muito elástica, é um produto que depende muito da capacidade de renda do consumidor, do poder de renda da população, né? A uva é uma das frutas mais preferida, né, pelas classes mais altas de renda, mas a crise econômica da Covid, causada pela Covid, vem trazendo grandes dificuldades, principalmente nesse ano. Perdão. No caso do mercado externo, a grande demanda é para uvas sem sementes, crocantes, de sabor neutro e equilibrado, tipo Thompson e tipo Crimson. Para este tipo de uva, o Brasil dispõe de 2 janelas de mercado somente, abril e outra em outubro e novembro. E essas janelas cada vez mais estão se estreitando devido à concorrência principalmente das uvas do Peru, que hoje é um grande produtor de uvas sem semente, exportam muito e concorre com a exportação brasileira. Para as uvas com sabores especiais, tipo a Vitória, o mercado é crescente e não há janela. Então, é um mercado que vem crescendo ano após ano e o Brasil pode exportar durante o ano todo. Porém, no primeiro semestre, que pega chuvas lá em Petrolina, no Vale do São Francisco, tem anos que às vezes chove mais e acaba prejudicando a qualidade e acaba prejudicando as exportações do primeiro semestre. O lucro da uva da exportação depende muito da cotação do dólar. Ultimamente anda muito bom a cotação do dólar e isso tem favorecido o segmento. Qual foi os efeitos da produção dessas uvas sem semente no Vale do São Francisco? Aqui vocês veem um gráfico, em azul, as importações das uvas sem sementes na CEAGESP. Em marronzinho claro aqui de outras empresas fora da CEAGESP, mas vocês veem que aqui de 2012 para frente está havendo uma queda abrupta nas importações de uvas sem sementes. Então, essas variedades contribuíram bastante para a diminuição da importação de uva sem semente pelo Brasil. Como é que está o cenário atual? Então, cada vez mais, as uvas sem semente vêm sobrepondo as uvas com semente. Essas uvas sem semente estão disponíveis o ano inteiro na CEAGESP, principalmente vinda do Vale do São Francisco, onde se produz 2 até 3 safras por ano, no caso da uva Vitória. Está havendo uma diminuição drástica da produção das uvas com semente, tanto do Grupo Itália, e um pouco menos, mas também da uva Niágara Rosada, está havendo uma diminuição, principalmente da Niágara Rosada em regiões tradicionais, como a região de Campinas e Jundiaí. E a principal causa
é a valorização imobiliária. Então, muitas áreas próximas às grandes cidades estão sendo eliminadas para fazer loteamentos. Então, a oferta de uvas com semente e sem semente o ano todo no mercado interno em função das diferentes condições climáticas dos diferentes polos de produção. Então, o mercado interno é cada vez mais importante, né? É um produto de demanda elástica. Está havendo uma diminuição muito grande no cultivo das uvas Thompson e Crimson no Vale de São Francisco. Isso porque lá ela só permite uma safra por ano, com um custo muito elevado, uma demanda de reguladores de crescimento muito elevada e são muito sensíveis às doenças. Então, hoje, basicamente, pessoal, no caso de uva sem semente, há um domínio das uvas abirênicas, principalmente Vitória e Arra 15. Mas o mercado externo ainda prefere muito a Thompson e a Crimson. Não quer dizer que não tem espaço para outras variedades. O que nós estamos fazendo é tentando desenvolver variedades tolerantes às doenças, muito mais produtivas, de ciclo precoce, mas que têm as características similares a Thompson Citrus e a Crimson Citrus. Então, o mercado externo, ele prefere esse tipo de uva, mas, como eu disse, elas são muito sensíveis às doenças e são sensíveis a rachamento de baga. E elas são de fertilidade de gema muito baixa, então elas têm essa dificuldade. Hoje, o que domina o cenário é a uva BRS Vitória, que já tem 4.000 a 5.000 hectares no Vale de São Francisco, e a uva A15. Essa A15 é uma uva crocante, também sem sementes, e ela vem da empresa Gilmara, que é uma empresa de melhoramento genético dos Estados Unidos, e tem-se 2.000 hectares, mais ou menos, hoje. Então, só as duas já somam aí em torno de 7.000 hectares de uva sem sementes no Vale de São Francisco. Bom, pessoal, o que eu tinha essas cultivares lançadas pela Embrapa. Nós temos os comunicados técnicos, ou circular técnica, que fala sobre a origem delas, as características principais delas, mais completas, e vocês encontram nesse site da Embrapa o Vivinho, vocês podem baixar gratuitamente essas publicações. E no caso da BRS Tainá, no site da Embrapa Semiárido, vocês também conseguem baixar esta publicação. E nós temos um livro editado, aqui pela Embrapa, que é o Cultivo da Videira Niagara no Brasil. Então, é um livro com informações técnicas atualizadas, bastante importante aí para quem for cultivar a uva Videira Niagara Rosada. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso daí. Vocês me desculpem aqui os imprevistos, né? E aqui eu moro num prédio e estou num escritório e infelizmente o pessoal que está fazendo a limpeza externa acabou descendo pela janela ali, causando toda essa dificuldade aí. Eu peço desculpa a todos aí, os organizadores, os técnicos, a todas as pessoas que estão assistindo. Obrigado. Eu estou à disposição para as perguntas, né? Ou, eventualmente, quem quiser entrar em contato comigo posteriormente também, eu estou à disposição. Obrigado, doutor Dimas. Fantástica a sua apresentação. Essas questões que o senhor está falando aí dos barulhos, isso é normal, né? Hoje já faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não tem como evitar isso aí. Mas muito boa a sua apresentação. Estou até com vontade de plantar uva aqui no Cerrado também, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui que é sobre essa questão. Para quem quer iniciar o cultivo de uvas no Cerrado, quais são as principais limitações que o produtor teria, doutor João Dimas? Perdão, Sérgio, eu poderia repetir a pergunta, por favor? Sim, claro. Para quem quer iniciar o cultivo de uvas no Cerrado, quais que são as principais limitações que o produtor teria? Olha, Sérgio, em termos de mercado, eu creio que até um mercado regional, se for um produtor pequeno, ele pode vender até na própria região uma uva, né? De repente até vender no varejo, de repente pode vender até dentro de um circuito de agroturismo, uma coisa assim. Mas a videira é uma planta fantástica. Ela só não tolera solo encharcado, tá? Então, assim, ela se adapta bem desde um clima temperado, que é a região sul do Brasil,
até uma região de clima semiárido como é o Nordeste brasileiro. Se você me perguntar, aí na região amazônica, é possível plantar uva lá também? Hoje já tem as variedades mais tolerantes, desde que você adota todas as medidas preventivas de controle de doença, né? Então, assim, é perfeitamente você produzir uvas no Brasil todo. Agora, não tolera solo encharcado. A videira não tolera solo encharcado. Esse é o cuidado que o produtor vai ter que ter, tá? Perfeito, doutor Dimas. Tem uma pergunta aqui, que ela foi feita pelo Bruno Fornazari. Ele pergunta se uva de mesa em espaldeira estaria como um método já ultrapassado? Não, Bruno, não está. A espaldeira, eu não coloquei espaldeira aqui, porque a espaldeira não te permite trabalhar com produtividades em torno de 30 toneladas por hectare, tá? A espaldeira, ela tem uma limitação no caso da uva BRS Núbia, que tem uma fertilidade em poda longa. Na verdade, assim, a espaldeira não é adequada para aquelas variedades todas que têm fertilidade mais à frente na vara. Aquelas variedades que exigem 12 gemas, na espaldeira é muito difícil, não tem como você manejar aquelas plantas naquele sistema. Agora, para uma uva, tipo as que têm mais fertilidade, como a Niágara Rosada, Vitória, até daria. Só que você não vai conseguir trabalhar com uma produtividade tão elevada. Você vai ter que trabalhar com 15 a 20 toneladas por hectare. Por isso que eu não coloquei o sistema espaldeira. Não que ele não pode ser usado, ele pode ser usado, mas existem outros sistemas que são mais produtivos, né? Beleza, doutor Dimas. Tem uma pergunta aqui do João Ricardo Ramos Soares. Ele pergunta se a aplicação do Dormex pode ser feita, ser substituída, no caso, por pulverização, né? Ou em vez de usar aquele rolinho. Olha, no Vale do São Francisco, eles usam aplicação tratorizada, que eles chamam de desenvolver lá um sistema que chama de bandejão. O problema do bandejão é que ele molha todas as gemas, né, indistintamente. Ele não molha só onde a gente quer que brota. Ele brota tudo. Nesse esquema de podas, onde você faz a poda curta você até poderia aplicar com o trator, porque ali você quer que brota as 2 gemas ou 3 no máximo que você deixou na poda. Mas quando você faz a poda longa, você não quer que brota as 3 primeiras gemas. Ali elas têm que ficar como reservas para o ciclo seguinte você fazer a poda de volta, que nós chamamos de a poda de formação. Se você fizer uma aplicação tratorizada, nesse sistema aqui do Brasil Central, para poda de produção, vai brotar, pode até brotar. Se você usar etrel e no verão, pode brotar a vara inteira. E você não quer que brota as 3 primeiras gemas. Se brotar, você cria um problema sério de manejo ali para frente, né? Você não vai ter gemas boas para voltar a poda depois no ciclo seguinte, na poda de formação, na poda curta. Então, eu não vejo outra possibilidade no momento para você, na poda longa, substituir a aplicação mais direcionada nas gemas a partir da 3ª gema nas varas, né? Você vai ter que usar um sistema, um rolinho de espuma é bem prático, né? Você vai ter que passar ali da 4ª gema em diante. Mas até a 3ª gema, você vai ter que fazer de tudo para não deixar brotar. Porque essas gemas são reservas para a poda seguinte. Na poda seguinte, elas vão ser podadas, deixadas e passado o Dormex nelas. E delas que vão sair novos brotos, que vão se tornar novas varas para depois para a poda do início do ano seguinte. Muito bom, doutor Dimas. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Sérgio Maciel. Sérgio Maciel é da Emater, aqui do Distrito Federal. Ele pergunta assim, dentro dessa resposta que o senhor deu, né? Quando fizer a poda longa com 8 gemas, no caso da BRS Vitória, deve-se passar o Dormex nas 8 gemas? O senhor estava explicando aí que 3 não, né? O senhor poderia elaborar um pouco mais? Foi o que eu acabei de falar. Sempre deixar as 3 primeiras gemas da base como reserva para a poda seguinte, né? E quando se usa etrel, tem que tomar muito cuidado para não usar uma dosagem muito forte, porque senão, às vezes, mesmo você usando o Dormex da 4ª gema para frente, às vezes pode provocar brotação na base da vara.
E a base da vara não pode brotar. Você tem que fazer de tudo um manejo tal que as 3 primeiras gemas ficam intactas, como reserva para a poda do ciclo seguinte. Agora, na poda curta, aí é tranquilo, porque você deixou 2 gemas só, passou Dormex nas 2, é as 2 mesmo que você quer que brota. Aí tem que brotar. Aí tem que fazer de tudo para brotar, porque senão você não vai ter broto bom ali e não vai ter uma futura vara para ser podada no ano seguinte. Muito bom. Tem uma pergunta de uma pessoa aí, é o Cloir Santete. Ele é da região aí de Mato Castelhano. Ele pergunta se é da região de Passo Fundo, né? Ele tem um sítio em Mato Castelhano e ele quer saber se ele poderia produzir essas uvas com qualidade aí nessa região. Sim, sem dúvida. Nós testamos essas variedades sem sementes na Embrapa, em Bento Gonçalves, sob cobertura plástica, né? Então, sob cobertura plástica, principalmente a Melodia, que é uma uva que, fora do plástico, ela pode rachar um pouco. Debaixo da cobertura plástica, você favorece a cultivar, né? Mas, assim, ó, a Isis, a Melodia, a Vitória, sem problema algum, é tranquilo, principalmente sob cobertura plástica. A Niágara Rosada já é muito cultivada na Serra Gaúcha, né? E está indo muito bem ultimamente sob cobertura plástica, inclusive com produtividades elevadas, com excelente qualidade. Hoje, quando elas chegam na CEAGESP, elas concorrem e são melhores do que muitas Niágaras Rosadas de outras regiões, né? Hoje a gente já escuta os donos das empresas atacadistas falando isso, que a uva que vem da cobertura plástica Niágara Rosada, da Serra Gaúcha, é muito boa. Eu digo Serra Gaúcha porque é a parte que eu mais conheço, mas qualquer região, né, do Rio Grande do Sul. A limitação um pouco maior é no caso da Núbia, porque a Núbia precisa de podas mais longas. Então, se você for usar cobertura plástica, não dá para trabalhar com as varas no sentido perpendicular ao sentido da rua. Você tem que mudar o jeito de formar a planta para as varas ficar no sentido da rua e você poder podar a vara com 10, 12 gemas. Se for fazer como se faz hoje, se você podar com 12 gemas sai fora do plástico. Os brotos saem fora do plástico e vai pegar doença, vai pegar um monte de problema. Então, no caso da Núbia, você pode plantar lá também, mas teria que fazer essa adaptação com relação ao direcionamento das varas em áreas de cobertura plástica. As varas não podem ficar direcionadas para o meio da rua, e sim acompanhar o sentido da rua. Com isso, os braços ou cordões, eles têm que ser inversos. Ao invés deles ficar no alinhamento da rua, da cobertura plástica, eles têm que ficar no sentido contrário, perpendicular. Muito bom. Tem uma pergunta do Rogério Rangel. Ele pediu para o senhor caracterizar em dias ou meses, né, esse ciclo, no caso da uva, né, o precoce, o médio. Olha, vamos dizer aqui para a região de Jales, que é uma região... Aí o Brasil Central vai se assemelhar muito ao clima aqui da região de Jales, tá? Uma uva de ciclo precoce aqui seria uma uva com ciclo aí de mais ou menos até 110 dias. Um ciclo médio seria mais ou menos aí 120, 130 dias, 135 dias. E uma uva de ciclo tardio já seria uma uva com ciclo aí mais ou menos de 150 dias. 150, 160, seria uma de ciclo tardio. É claro que se você plantar essas uvas aí acima de 1.000 metros de altitude, aí, uma região do Distrito Federal, esse ciclo pode alongar um pouquinho mais, talvez uma semana a mais aí, em função das temperaturas mais amenas. Porque a duração do ciclo, ela depende da característica da variedade, se ela já é mais precoce ou médio tardio, mas depende muito também da quantidade de calor, do clima, né? Principalmente da quantidade de calor, da brotação até quando ela termina a maturação. Quanto mais calor, tende a encurtar o ciclo. Quanto mais frio, tende a alongar o ciclo. Fantástico, doutor Dimas. Nós estamos com uma participação muito grande aqui. Nós temos pessoas do Pernambuco, da Paraíba, de Minas, aí do Rio Grande do Sul, né, aqui do Distrito Federal, São Paulo, Bahia. Tem uma participação de pessoas de várias regiões aqui dessa região centro-norte aqui.
A uva Itália, doutor Dimas, era uma uva muito cultivada, mas observa-se que ela diminuiu drasticamente. Existe uma razão para essa diminuição? Olha, como eu disse lá atrás, as uvas do Grupo Itália, todas, indistintamente, elas são muito saborosas, né, no ponto certo de maturação, são muito boas para o consumidor. O brasileiro gosta muito do sabor moscatel. Mas o que está ocorrendo hoje é que o produtor não está tendo condição de cultivar essas uvas devido ao elevado custo de produção. Você vê, uma variedade que precisa de 80 a 100 aplicações de fungicida, ela é insustentável, né? E é por isso que nós, da Embrapa, no melhoramento genético, estamos criando as variedades mais tolerantes, principalmente ao míldio. O míldio é a doença mais responsável por essa grande quantidade de aplicação de fungicidas. E a outra questão é a demanda de mão de obra para ralear o cacho. Então, elas demandam muita mão de obra para o raleio do cacho. E se você não ralear um cacho de uva do Grupo Itália, você não vai produzir uma uva de boa qualidade nunca. Então, há necessidade. O que nós estamos fazendo hoje no melhoramento genético? Nós estamos procurando desenvolver variedades com sabor moscatel, e nós já temos várias já em andamento, com semente e sem semente, com sabor moscatel, que o brasileiro gosta muito, seja uva branca ou vermelha, mais resistente ao míldio, principalmente ao míldio, e que não precisa tanto de raleio, até de expansar o raleio de baga. Então, nós temos muitas seleções novas em andamento dentro desse propósito, porque a gente já imaginava que essas cultivares aí teriam um tempo muito curto em função desses aumentos de custo. E o preço de venda, quem manda não é o produtor, não é o atravessador. O preço de venda, claro, o atravessador aumenta esse preço de venda, mas quem determina é o consumidor. Se o consumidor não quiser comprar, ele não compra e a uva fica no pé. Ou tem que diminuir. Se diminui a compra, tem que diminuir a produção. Não tem outro caminho. É a lei da oferta e da procura, né? Então, Verdade. nós estamos com muitas seleções novas, procurando nessa linha também de sabor moscatel, com semente, sem semente, uvas com sabores especiais também, bem variado. Perfeito. Então, a expectativa não é que, assim, a gente imagina que num curto prazo essas variedades vão sair do mercado, porque a não ser cultivada sob cobertura plástica, onde você consegue baixar bastante os custos, mas em cultivo convencional a céu aberto vai ser muito difícil ser sustentável. Perfeito. Doutor Dimo, nós temos uma participação de uma pessoa muito especial aí, do país vizinho, do Uruguai, a Cláudia Prieto, está nos prestigiando aqui com a participação dela também. O Sérgio Maciel, como eu falei, ele é da Emater aqui do DF, ele perguntou se para o uso do etrel, se é necessário baixar a cauda o pH da cauda. É necessário, porque, inclusive, está na recomendação do fabricante, sabe? Baixar o pH para 3,5. E outra recomendação que há é que você prepare a cauda bem próximo ali da hora que você vai aplicar. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Que condição climática determina a ocorrência dessas doenças do míldio, da ferrugem e da antracnose? Então, essas doenças, né? O ídio é clima seco, né? Período seco você tem que se preocupar só com o ídio. Agora, no período úmido, que pode ser devido à chuva, orvalho, principalmente chuviscos, se você tiver um molhamento do cacho ou da folha maior que 2 horas, você tem uma condição propícia para míldio, antracnose e glomerela, podridão do cacho, podridão da uva madura. Se você tiver essa condição, e a maior parte das variedades são sensíveis ainda, ou pelo menos medianamente sensíveis a essa doença, você tem que trabalhar com tratamentos preventivos. Em doença de videira, não dá para você pensar muito na hipótese de trabalhar com produtos curativos. Porque, normalmente, quando chega nessa situação, o prejuízo já aconteceu. E aquele ditado, que o barato sai caro, em viticultura, encaixa como uma luva, sabe? Então, você tem que... Claro, você não vai aplicar produtos além do necessário, né? E você tem que procurar estabelecer uma grade de tratamentos. Hoje existem muitos produtos novos, com baixa toxicidade, que você pode usar, produtos que também não mancham, que você pode proteger as folhas ali da metade do ciclo
ciclo até o início do amolecimento da baga, com produtos que não mancham e de baixa toxicidade. Então, existe hoje, não muitos, mas já existem uns produtos para essa finalidade, que dá para você usar sem ter que chegar no final da maturação, colher uma uva com cheio de resíduo na casca. Isso é terrível. Mesmo que aquele produto já não tenha mais a viabilidade dele, mas para o consumidor isso é péssimo. E para o produtor também é péssimo. Então, hoje existe possibilidade de você estabelecer uma grade de tratamentos químicos preventivamente e usar nos períodos mais favoráveis, naquelas estágio, né, fenológico ali que é mais favoráveis e não ter a doença. É melhor não ter. Porque se tiver, quando tiver, a maioria já causou prejuízo. A gente sempre muito fala... levezinho, né? Mas melhor não ter. Um bom programa de manejo fitossanitário preventivo sempre ajuda muito, né, doutor Dimas? Nós temos a participação aqui da Tereza Albuquerque, ela está falando lá da Embrapa de Roraima. Ela está perguntando, doutor Dimas, se com a cobertura plástica consegue-se produzir uvas em qualquer clima tropical, mesmo em condições mais úmidas? Consegue, sim. Prazer aí responder para a Terezinha. Em qualquer condição climática, hoje até no Vale do São Francisco, as pesquisas lá com cobertura plástica já foram já há muito tempo, né? Mas hoje, em função que nos últimos anos tem havido chuvas mais intensas, principalmente aí de janeiro até março, então muitas empresas estão usando até cobertura plástica temporariamente para proteger as uvas sem sementes, que são mais sensíveis à rachadura de bagas. E tem variedades, algumas variedades estrangeiras, principalmente, que são mais sensíveis, e são variedades que às vezes têm até um bom valor de mercado externo, então que compensa usar a cobertura plástica. É um pouco diferente do que se faz na Serra Gaúcha, porque lá precisa ter espaços maiores para ventilação e plásticos que permitem que não esquenta muito abaixo do dossel vegetativo, né, para que seja possível o uso da cobertura plástica. Muito bom, doutor Dimas. Tem uma pergunta do Luiz, ele quer saber quanto e quando ele deve colocar adubo químico ou orgânico, né, por planta adulta com mais de 15 anos. Olha, existe recomendações, né, tanto da Embrapa, no caso da Niagara Rosada, que a gente editou um livro aí, que o pessoal pode adquirir e ver, né, onde a gente recomenda, né, com base em informações do nosso colega aí, o Dr. Wellington, lá da Embrapa Vivinho, quantidades de adubo em função da produtividade, né? Quanto maior a produtividade, maior a quantidade de adubo. E também em função das análises de solo, né? Dependendo dos teores de nutrientes no solo e com base na produtividade, as recomendações. Existe também uma publicação do Instituto Agronômico de Campinas, que é o Boletim 100 também, onde tem as recomendações de quantidades de adubo em função da produtividade de uvas do Grupo Itália e também para a uva Niagara Rosada. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Darlan Correia. Ele quer saber qual que é o melhor cavalo para a uva Vitória aqui na região do DF. Olha, os porta-enxerto mais adaptado para a região tropical é o IAC 313, o 572 e o 766. A gente tem observado bons comportamentos da Vitória, principalmente no IAC 572 e no IAC 766. Em Petrolina, eles usam, além desses, eles usam também o SO4. Tá? Eu não tenho informações do comportamento do porta-enxerto SO4 na região do Brasil Central. Tá? Mas, assim, 2 porta-enxertos que poderiam ser usados aí sem maiores dificuldades esses 2 aí, que são mais vigorosos, permite formar planta rápido, produtividades elevadas e são mais adaptados a esses solos de cerrado, né? Tem um sistema radicular, principalmente o IAC 572, ele tem um sistema radicular muito profundo, então isso ajuda também, né? Absorver água, nutrientes e tal. Tem uma pergunta aqui do João Ricardo, ele quer saber se o senhor tem informação sobre o uso de indutores alternativos
a eficiência, né, dos indutores alternativos para quebra de dormência, como, por exemplo, o extrato de alho? Olha, alguns anos atrás, os colegas do IAC, principalmente o Dr. Erasmo, ele andou testando aqui produtos à base de extrato de alho na uva Niágara rosada, sem uso do etrel previamente, tá? Então, os resultados foram muito ruins. Mesmo com as dosagens mais elevadas, brotava-se muito desigual e muito desuniforme. Não me recordo assim, de ter testado outros produtos alternativos aqui para quebra de dormência. Porque uma coisa é fundamental, né? A uva ela tem que brotar igualada, uniforme, e os brotos sair no mesmo ritmo de crescimento. Isso por quê? Porque a maior parte das práticas de manejo de cacho, seja para raleio, ou seja para uso de hormônios, depende muito da uniformidade do estágio fenológico, do estado fenológico. Se for muito desuniforme, vai causar uma série de problemas para se fazer as outras práticas depois, tá? Então, assim, eu sei que tem várias empresas que estão testando produtos alternativos. Eu ainda não conheço nenhum que substitua bem o Dormex, a cianamida hidrogenada. E você vê, mesmo que a cianamida hidrogenada ela é um produto eficaz, mas ainda ela depende do uso do Etefon, do etrel, né, para ajudar. E mesmo assim, se pegar uma frente fria em regiões de altitude muito elevada, vai ter dificuldade. Talvez ainda não consiga uma brotação sem dominância apical, que é aquela foto que eu mostrei lá da Niágara rosada. Então, assim, será muito bem-vindo, né, se as empresas conseguirem um produto alternativo, talvez até para agricultura orgânica, mas que garante uma brotação aí acima de 60%, 70% e uma uniformidade de crescimento. Senão fica complicado porque aí, se você usar num quintal, 10 plantas, 50 plantas é uma coisa. Mas se você partir para usar num plantio comercial, onde você tem que necessariamente alcançar 30 toneladas por hectare, tem que ser produto bom. Tomara que venha. Perfeito, Tony. Porque criar uma variedade que não precisa de Dormex para brotar em região tropical é um pouco difícil, viu? Eu vou dizer para vocês que é quase impossível. Então, por enquanto, a gente não está focado nisso ainda, sabe? Tem outras coisas muito mais, assim, relevantes, né? Em termos de custo, que nós temos que trabalhar e estamos trabalhando. Muito bom, doutor Dimas. Uma outra pergunta. Por que as importações de uvas sem semente diminuíram drasticamente nos últimos anos, doutor Dimas? Então, a principal causa de tudo isso foi a expansão do cultivo das uvas sem sementes no Vale do São Francisco, principalmente da uva Vitória, que é a variedade da Embrapa, e a Arra 15, que é uma empresa, que é uma uva branca, né, da Gilmar aqui, e que hoje tem mais ou menos em torno de 2.000 hectares no Vale. Certinho a gente não sabe, né, mas é próximo disso daí. Então, você imagina, em torno de 5.000 de Vitória, mais 2, só aí já dá 7.000 hectares. E como lá o clima favorece a obtenção de 2 safras por ano, e no caso da Vitória até 2,5, ou às vezes até 3, e como ela é tolerante à rachadura de bagas, eles produzem o ano todo. Mas não é só isso, ela é uma uva que é muito mais fértil do que aquelas tradicionais, a Thompson, a Crimson, a Superior, né? Então, essas variedades, elas garantiram a estabilidade econômica da viticultura de mesa no Vale do São Francisco, né? Elas vieram para somar e também estão sendo exportadas, mas, assim, no mercado interno, ela teve uma aceitação muito boa. Hoje se encontra uva Vitória embalada em qualquer região do Brasil, praticamente, em qualquer supermercado. Então, isso ajudou muito a diminuir, pelo gráfico que vocês viram, que diminuiu muito a importação. Perfeito. E seguramente vai diminuir mais. Eu imagino que no futuro breve não vai importar nada. Não vai precisar. Com esse maravilhoso trabalho, né, que tem sido feito aí com o lançamento desses materiais adaptados, né, isso aí dá uma segurança para o produtor na produção, o manejo fitossanitário fica um pouco mais tranquilo, né?
Tem uma pergunta aqui do Felipe Camargo. Ele, devido ao vigor, o 572 seria mais indicado para a latada e o 766 para a espaldadeira? Espaldeira, desculpa. Viu, Felipe? O 766, ele é um pouco menos vigoroso, tá? Mas é pouca coisa. Na verdade, ele é um porta-enxerto ainda muito vigoroso quando você compara com outros, né? Mas, assim, o que nós sabemos é que o 766, ele é muito bom, principalmente para as uvas rústicas, uvas de suco, uva de Niágara rosada. Ele é um porta-enxerto muito bom. A dificuldade dele talvez seja para vinhedos grandes, que você tem que fazer podas já a partir de maio. Porque ele é um porta-enxerto, embora ele seja para clima tropical, ele perde um pouco as folhas, quando ele é só o cavalo, né? Ele hiberna um pouquinho, né? Ele perde as folhas. Naturalmente, sem enxertar nada em cima, ele perde as folhas. Isso quer dizer que ele diminui um pouco o ritmo dele, né? Então, mas assim, para espaldeira, ele é muito bom para espaldeira, né? Não só para espaldeira, mas para todos os sistemas de condução. E ele tem uma afinidade muito boa com as uvas rústicas, né? Principalmente Niágara rosada. Fantástico, tá? Dá uma Niágara com os cachos maiores, mais cheio, um pegamento melhor. É um porta-enxerto muito bom. O senhor falando em Niágara rosada, o cultivo da videira da Niágara rosada tem diminuído nesses últimos anos, doutor Dimas? Ela diminuiu, né, no contexto geral, né, e principalmente porque a principal região produtora é a região de Campinas, Jundiaí, e lá, devido à valorização imobiliária das áreas circunvizinhas, então muitos produtores pararam de plantar e fizeram loteamento de chácaras e tudo. Alguns produtores até vão para os municípios mais distantes, como Porto Feliz, alguns outros. Mas, assim, no contexto, no somatório aí, houve uma diminuição. Na região de Jales, também, aqui tinha mais ou menos 300 hectares, houve uma diminuição de uns 30%. No caso aqui, não foi por questão econômica, vamos dizer assim, de não dar lucro, é mais por questão de dificuldade de mão de obra. Então, produtores que estão saindo da Niágara rosada aqui estão optando por plantar laranja de mesa e limão Tahiti, a lima ácida, porque é um custo menor, gasta menos mão de obra e tem um bom valor de mercado. Na região norte de Minas, houve um pequeno aumento, mas somando tudo isso daí, nos últimos anos houve um decréscimo de cultivo de uva Niágara rosada no Brasil. Isso vai favorecer quem começar a plantar ela em região tropical, porque, como eu disse, você pode produzir no segundo semestre, quando os preços são melhores. Muito boa essa dica, doutor Dimas. Qual que é o período da entre-safra da uva Niágara rosada? É esse período que o senhor falou? Isso. O período da safra, ele começa mais ou menos 15 de novembro, com a entrada da produção da uva de Campinas, Jundiaí, por ali. Depois entra as uvas do Rio Grande do Sul, na virada do ano, início de ano. Depois, fevereiro e março, entra muita uva de São Miguel Arcanjo, Niágara rosada também, e Rosário do Ivaí. E depois, lá para abril, aí já tem uma diminuição de oferta, mas ainda tem uma oferta considerável, porque lá na região de Campinas, principalmente, eles tiram a safra, acabou de colher a uva, já faz uma poda no mesmo ramo que produziu para tirar uma safrinha. Essa safrinha, ela sai em abril, maio, às vezes vai até junho. Então, assim, você tem uma oferta grande no primeiro semestre. Depois que chega lá por início de julho, aí só tem produção na região tropical. Como na região tropical a área ainda não é muito grande, não passa de 1.000 hectares, somando tudo, e a oferta é distribuída de julho até começo de novembro, então a oferta é pequena. E com isso os preços são bem elevados. Não tanto agora por causa da pandemia, né? Por causa da questão de poder de renda do consumidor. Mas o ano passado foi fantástico. O ano passado ainda tinha pandemia, mas parece que o pessoal não tinha sentido tanto ainda a questão de recursos. Muito bom. A Roseli Medeiros, ela está perguntando como conviver com o ataque de abelhas e pássaros nos cultivos de uva, doutor Dimas. Olha, isso é um problema que normalmente você pode resolver com tela, sabe? Eu já testei alguns produtos, eu sou produtor também de uva Niágara rosada, de Vitória, e
a gente não vê, assim, produtos que se falam que são repelentes para os pássaros, funcionam um dia, dois, depois os pássaros já acostumam com o produto e não se importam e vem com betoazuba. E para abelhas também tem que ser telas novas, bem fechadinhas, bem costuradas. Eu não vejo outra possibilidade a não ser o uso da tela. Muito bom, doutor Dimas. Inclusive também, Sérgio, morcegos, né? Há muito ataque de morcegos e você não tem o que fazer. Tem gente que coloca até lâmpadas e, né, estende fios de lâmpadas debaixo das parreiras, mas é caro, às vezes a fonte de energia é longe, então o melhor mesmo é a tela. É caro, mas em regiões que tem muito pássaro e principalmente muito morcego, você tem que usar a tela. É um investimento que é viável, porque se não usar, você vai acumulando os prejuízos anualmente, daí 2, 3 anos já é o dinheiro que você ia comprar a tela. Doutor Dimas, nós já estamos aqui com 1h45 de evento. Estão surgindo outras perguntas e nós vamos encaminhar essas perguntas para o senhor e responder para o pessoal. Nós vamos, então, partir para a finalização. Gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, que participaram com a gente. Muito especial agradecer ao senhor, doutor Dimas, pela excelente palestra, uma palestra aplicada, muito rica de conteúdo, e a forma, né, como o senhor apresenta o assunto é bem do nosso dia a dia, né? Os produtores elogiam muito palestras dessa forma. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade do senhor de ter feito essa brilhante palestra e gostaria de passar as palavras para que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais e a gente, então, partir para a finalização do nosso evento. Eu agradeço a todos aí pela atenção, né, e coloco aqui à disposição para aqueles que quiser passar e-mail, ligar, a gente está sempre à disposição, e dizer para vocês que a viticultura de mesa realmente está passando por uma grande mudança, e tem muitas seleções novas vindo, e muitos cruzamentos sendo feitos, então é um cenário que ainda vai mudar muito, né, a gente está testando seleções novas aí no Vale do São Francisco, vamos começar em outras regiões também em breve, e em breve vão ter muitas variedades novas de uva de mesa. E o que nós sabemos hoje é o seguinte, uma variedade nova, o mais difícil talvez seja escolher o nome, porque a uva, ela sendo doce e saborosa, que é o que o consumidor quer, então nós temos que ter a aprovação do consumidor e a aprovação do produtor. E tendo a aprovação desses dois setores, o caminho está feito. Então, a gente está trabalhando muito nisso aí. Felizmente, tem tido sucesso com essas variedades BRS e nós estamos com muito material a caminho para ajudar, dar sustentabilidade à viticultura de mesa no Brasil todo. Obrigado. Muito bom, muito obrigado ao senhor. Agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Nós estamos, então, finalizando o nosso evento. Agradeço a chefia de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, a chefia de transferência de tecnologia da Embrapa Uva e Vinho também, e também a cada um de vocês, né, que estiveram conosco até o final do nosso evento. Eu gostaria de lembrar que no dia 10 de agosto, às 9 horas, nós teremos mais uma palestra técnica da nossa capacitação de fruticultura tropical. E o tema vai ser uva para vinho e suco, falando sobre mercado, agregação de valor e perspectivas, né, com o Dr. Juliano Elias Pereira. Ele também é pesquisador lá da Embrapa Uva e Vinho. Muito obrigado a todos e não esqueçam de preencher o link aí, né, que nós disponibilizamos no chat, para que vocês recebam as informações das próximas palestras. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima palestra.